Existem coisas que a gente precisa, atividades que a gente precisa de técnica, de habilidade, foco, concentração, conhecimento, senão a gente não desempenha bem. Quando eu estava para casar, eu li muitos livros, pedi conselho para muita gente. Não perdia, Jéssica, uma palestra para namorados. Não perdia. Que eu pensava assim, bom, quando eu casar, eu vou formar uma família. Eu preciso, para algumas atividades na minha família, de técnica, de conhecimento, de foco, de concentração. Aí eu casei. E eu achei que eu estava muito preparado. Até que no primeiro ano de casamento, chegou o primeiro dia da faxina em casa. Eu e a Rê. Livros, palestras para solteiros, encontros de casais, não tem palestra sobre faxina. Eu vou sugerir para o pessoal do Ministério de Famílias que a gente precisa ter um tempo para uma palestra sobre faxina. Eu achei que eu tinha todas as técnicas, todo o conhecimento, todo o foco, toda a concentração. A Regina, quando ela define em casa, eu não sei se as esposas que estão aqui são assim. E eu tenho algumas esposas aqui que eu estou vendo. A Regina, quando ela fala em casa assim, hoje é dia de faxina, sai da frente. Ela se transforma. E eu falo, meu Deus, não foi com ela que eu casei. 30 anos depois de casados, eu já entendi. Mas a Regina, ela tem técnica, habilidade, foco, concentração, e eu corro atrás para ter também. Mas homens são diferentes de mulheres. E com isso, calma, me ouve aí com paciência, não é um discurso machista. O que eu quero dizer é que homens, eles são treinados para fazer uma ação de cada vez. Não é, Fábio? Mas as mulheres, elas conseguem, fazer uma gestão de uma casa que é um negócio absurdo. A maioria, não estou dizendo que todas. Tem homens também que têm essa habilidade, mas enfim. E eu lembro, na primeira faxina, nós morávamos num apartamento no Cambuí, 11º andar, e tinha lá uma médica, que eu via essa médica todo dia, quase, praticamente, no elevador. E uma médica muito bem produzida, sabe? Aquela pessoa que não sai de casa sem uma maquiagem milimetricamente calculada e bem feita. Que você fala, meu Deus, o cabelo daquela mulher sempre impecável, sempre. E bom dia, boa tarde, boa noite. E aí era dia de faxina. Regina, na época, nós não tínhamos filho, não tinha o Mateus ainda, primeiro ano de casado. A Regina, na época, trabalhava, ela dava aula no Colégio São José, e eu trabalhava como diretor de criação na Portal. Aí, à noite, a gente chega e, durante o dia, eu já estou ali. Caramba, hoje é o primeiro dia de faxina. Porque quando a gente casa, a gente pensa que, solteiros, vai ser só love a vida inteira. E hoje em dia, que eu estou casado há 30 anos, eu vejo jovenzinhos assim, eu vou casar, aí é sexo todo dia. Eu olho para os meus amigos casados e falo assim, você fala ou eu falo? Quem vai contar para ele? Tem o dia da faxina. Aí, e eu me preparando, orando, sabe, jejuando para o momento da faxina. A gente trabalha durante o dia, tem que fazer à noite. E eu e a Regina no apartamento fazendo tudo. E, cara, foi gostoso. E a Regina vai dando a tarefa e eu vou fazendo. Mal feito, bem feito, mas eu estou treinando. E aí ela me deu o aspirador. O nosso apartamento era carpete na sala, nos quartos, e eu estou lá. Aspirador há 30 anos atrás, gente, eu não sei hoje, mas aspirador há 30 anos atrás, quem já teve, pensa numa locomotiva. 11h30 da noite. A Regina lá,
sei lá, na cozinha, num quarto, e eu na sala. Toca a campainha. Pé. Quando eu abri, eu tomei um susto. Era uma mulher que eu nunca vi na vida. Lembra da médica? Ela estava com olheira, sem maquiagem, bobe na cabeça, um lenço enorme assim. Eu olhei para aquele negócio assim, eu falei, meu Deus, algum pedinte que o porteiro deixou subir. Ela olha para mim e fala assim, pelo amor de Deus, eu entro na clínica 8 horas da manhã, eu não consigo dormir, vocês podem parar? Pense em alguém derretendo na frente de uma pessoa de tanta vergonha. Aí eu olhei assim para ela, a Regina apareceu na porta da cozinha, só pôs o pessoal. Ela não via, mas eu vi a Regina olhou, eu olhei para a Regina e falei, não, claro. Aí eu falei, que horas são? Aí ela, já é quase meia-noite. Puxa, eu deixei passar. Eu não sabia o que falar. Aí ela fechou, eu falei, Rê, olha o vexame que nós estamos dando. Aí, ok, fechou tudo e tal. E deixa eu dizer um negócio, eu não reconheci aquela médica. Então, o pessoal chegado no botox, no peeling, nas transformações estéticas e nas plásticas, presta atenção, porque na hora que Deus estiver voltando e der ordem para os anjos, a lista dos salvos é essa, o cara chegar e não te reconhecer, já pensou? O anjo olha na foto e compara, não, peraí, não é essa pessoa. Imagina, que situação. É brincadeira, viu, gente? Calma. Não é assim que você vai ser reconhecido. Calma. Perdão. É de perdão que nós estamos falando. Perdão é uma faxina emocional na alma. 30 anos depois, eu não sei quantas faxinas nós já fizemos, mas são centenas, milhares de faxinas. Eu estou bem melhor do que no primeiro ano. E eu continuo sendo um cara que a Regina vai falando e eu vou tentando fazer o meu melhor. É agradável? Não. Não é agradável. Mas é bom, muito bom fazer a faxina. Porque, cara, é incrível a sensação de uma casa limpinha, organizada. Quem gosta aí? Levanta a mão. E quem gosta da faxina? Levanta a mão. Só teve uma mão. Mas eu e você sabemos que precisa da faxina. Imagina se durante 30 anos de casamento eu e a Regina não tivéssemos feito até hoje nenhuma faxina. Eu teria morrido, infectado de alguma coisa. Eu quero te ajudar nessa manhã a fazer uma faxina. Abre o seu coração e não tenha vergonha das sujeiras que porventura estejam aí. E permita-se a ação do Espírito Santo na sua vida para uma faxina. Porque perdão é uma faxina emocional que a gente faz na nossa casa, nessa casa que nós tratamos tão bem, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Amém? Para o pessoal aqui no presencial, eu te convido a ficar em pé. Você aí em casa, abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler em nome de Jesus os 3 últimos versículos, o 30, o 31 e o 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Pai poderoso e eterno que estás nos céus, é tão bom estar na tua casa, Senhor. Obrigado porque a gente pôde descansar, viajar e regressar com segurança. Obrigado, Deus, porque essa oportunidade tão privilegiada, tão nobre, é concedida a mim, pecador, mortal, uma pessoa falível. A oportunidade de abrir a tua palavra e proclamar o teu evangelho. Em nome de Jesus, me defende. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, fala com poder e fala com amor aos corações que estão aqui no templo e os corações que estão em cada lar nesse momento. Sê conosco. Em teu nome, para a tua glória e louvor eu oro. Amém. Pode se assentar. O primeiro movimento que a gente destaca desse texto é o primeiro verso que eu li. E nesse primeiro verso, a gente tem a posição dos filhos de Deus. A posição. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Uma das coisas mais tristes que a gente pode ouvir na vida é quando alguém que a gente ama muito se aproxima da gente e diz assim: eu estou triste com você. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas se afastam do diálogo. As pessoas preferem mandar indireta, preferem postar no Face uma indireta. As pessoas preferem falar pelas beiradas com outras pessoas, mas elas não chegam para a gente para dizer que estão tristes com a gente. Mas quando chegam, se é uma pessoa que a gente ama muito, isso machuca a gente. E machuca a gente principalmente quando nós não sabemos o que nós fizemos para entristecer a pessoa. Daí a importância do diálogo. Eu já falei isso para Regina, no namoro, no noivado e no casamento. Rê, eu estou triste com você. E eu já ouvi da Regina: Edmilson, eu estou triste com você. E leva tempo para você resolver esses dilemas. Porque quando a pessoa que você ama chega para você e fala que está triste, poxa, sabe, falta o chão. Porque você magoou alguém, você feriu alguém, você machucou alguém, que é muito caro para você. O texto começa: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Portanto, se Paulo fala isso aos Efésios, é porque é possível para pessoas como eu e como você entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma energia, uma força, um vento. É uma pessoa, tem sentimentos. E a gente se relaciona com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu chamo ele de o Deus esquecido. A gente fala muito em Cristo, fala muito em Deus. Mas o Espírito Santo como, está aqui com a gente. A gente meio que se acostumou com ele. Jesus fala, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, quando Jesus sobe ao céu, ele envia o Espírito Santo para que fique conosco para sempre. Mas a gente se acostuma com a presença dele. Porque ele nos ama, porque ele habita em nós, e como ele já habita em nós, a gente começa a falar coisas, pensar coisas, praticar coisas, e nem lembramos que ele habita em nós. A gente se esquece dele. Então, quando a gente se esquece, a gente corre o risco de magoar, de entristecer. O menor erro que eu cometa na minha vida, eu vou ferir a santidade do Espírito. O menor erro que eu cometo, eu causo tristeza no Espírito Santo. Quando uma pessoa que está lá no shopping Iguatemi, Dom Pedro, sei lá, faz uma palhaçada, ofende alguém, xinga alguém no corredor e você não conhece essa pessoa, você no máximo vai falar assim, que pessoa sem noção, e você sai e vai embora, não te abala.
mas a pessoa que você ama te incomoda. Quando a pessoa que você ama faz algo que machuca, isso entristece, isso magoa. E por que é que a gente deve lutar para não magoar, não entristecer o Espírito Santo? O versículo explica. Vocês foram selados para o dia da redenção. O selo aqui significa propriedade, autenticidade, proteção, segurança. Era o selo do rei. A ideia de selo aqui não é o selo que nós conhecemos, era o selo real, um selo de nobreza. Portanto, Paulo está falando, vocês estão selados, vocês são propriedades de Cristo, vocês receberam a Cristo, vocês estão selados e o Espírito Santo habita em vós. Portanto, vocês estão selados não é para agora, não é para um momento e uma relação que vai durar alguns meses. Vocês estão selados para o dia da redenção. A vida não termina aqui. A vida não termina na pandemia. Se você tem parentes amados e queridos entubados, desenganados pelos médicos por causa da Covid-19, por causa de um câncer, sei lá o quê, deixa eu te dizer, se eles fecharem os olhos e morrerem, a vida não termina aqui. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque estes são selados para o dia da redenção. Essa é a minha posição. Essa é a nossa posição no versículo 30. A nossa posição é, se eu sou selado, se eu sou propriedade dele, eu não posso entristecer ele. Eu não posso fazer bagunça com a minha posição em Cristo. Essa é a primeira coisa que é passada aqui, para mim e para você. A segunda coisa que passa, se eu tenho uma posição, eu tenho uma urgência, e a urgência vem no versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Lembra que agora há pouco eu te falei que perdão é uma faxina emocional. O versículo 31, ele mostra para a gente o lixo que precisa ser tirado de entre nós. Esse lixo é apresentado aqui nas Escrituras. E esse lixo precisa sair dos nossos relacionamentos. Porque enquanto essa faxina não é feita, o perdão não acontece. E isso é urgente. Então eu tenho a posição e eu tenho a urgência. Rapidão. O significado de cada palavra. Toda a amargura. Amargura é tristeza, angústia, fraqueza moral, gosto amargo nos relacionamentos. E aí, à medida que eu falar o significado de cada palavra para você, eu queria que você pensasse se a sociedade atual está ou não está desse jeito. Se as famílias estão ou não estão desse jeito. A amargura. Aí ele fala ira. O significado de ira é um sentimento intenso de ódio. Sabe onde é que a gente vê ódio sendo vomitado quase que diariamente? Dá uma navegada nas redes sociais para você ver. Ódio. E é muito interessante que a esquerda fala que a direita tem discurso de ódio, e a direita fala que a esquerda tem discurso de ódio. Porque as pessoas nos rotulam. E virou meio que um jargão, isso é discurso de ódio. E calma lá, se você não tiver filtro, peneira, você não vai conseguir distinguir o que é o quê. Mas o detalhe é que a gente está numa sociedade adoecida, que a intensidade de sentimentos de ódio acontecem em quase todas as famílias. Em todos os membros? Não, graças a Deus. Mas em quase todas as famílias, instituições, guetos, em todos os lugares. Ódio. As pessoas são movidas por ódio. Cólera. Cólera é uma violenta oposição. Uma coisa é, eu me oponho à opinião da Dodô. É legítimo.
Eu não preciso concordar em tudo com a Dodô. Mas quando vem a palavrinha violenta, eu tenho uma violenta oposição contra a Dodô. O que eu puder fazer para destruir a Dodô, eu vou fazer. Eu não vou ter ética nenhuma. Isso é cólera. A pessoa que está toda encolerizada, sabe? Aí ele continua, tumulto. O que é tumulto? É desordem, motim, brigas, explosões de rebeldia. Estamos assistindo ou não isso na atual sociedade, em muitas manifestações pelo mundo. Aí ele continua, blasfêmias. O que é blasfêmia? É ofensa, é insulto à religiosidade e à divindade. Estamos assistindo ou não isso? E aí no final ele fala, e toda a malícia. Malícia é uma inclinação para o mal. É uma inclinação para o engano, uma inclinação para a mentira. É uma inclinação para despistar, para disfarçar, malícia. Então Paulo aqui aos Efésios, ele pega um pote e ele fala, olha, tudo isso vocês têm que jogar fora, tem que fazer uma faxina. E ele termina o versículo dizendo, tudo isso tem que ser tirado do meio de vós. E por que ele fala dessa urgência? Por causa da posição. Porque se eu tenho a posição de selado pelo Espírito Santo, as coisas do versículo 31 não podem pautar, moldar e dirigir a minha vida. Eu falei de forma abrangente em termos de sociedade. Mas facilmente, se você for muito honesto e fizer uma leitura de famílias que você conhece, se não todos esses lixos, você vai perceber marcas desses lixos nessas famílias. Talvez na sua, talvez na sua própria. Porque é fácil a gente apontar o dedo para outra família e não olhar a nossa. Perdão é faxina emocional. E aí quando ele vem falando de tudo isso, sabe? De rebeldia, da malícia que despista, que disfarça. Eu vou te dar um dado só aqui, eu vou te fazer uma pergunta antes. E você que está em casa, tenta responder. Quem aqui no presencial e aí em casa gosta de funk? Aqui ninguém levantou a mão, mas eu vou dar mais uma chance, se você não prestou atenção e estava cochilando. Quem aqui gosta de funk? Aqui ninguém. Se alguém aí em casa curte, ergue a mãozinha aí para a gente ver nos comentários. Bom, até agora ninguém. Eu vou fazer uma pergunta que é meio óbvia a pergunta que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer. Bom, ninguém gosta, mas quem aprecia as letras das músicas funk? No ritmo funk. Alguém no presencial? Tem um que gosta. Tem algumas letras. Aí tem alguém? Olha só. Eu vou te dar a minha resposta. Mas antes, deixa eu fazer mais uma pergunta. Quem tem aversão pelo ritmo? Olha, aqui foi quase 100%. Quem aí em casa tiver aversão, levanta a mão aí nos comentários para depois eu ver. Eu não consigo acompanhar a transmissão assim ao vivo, eu estou pregando, mas eu quero ver. Eu compartilho com a maioria das pessoas, eu não gosto do ritmo. E eu entendi quem levantou a mão. Porque existem umas letras de protesto que elas têm inteligência nelas. E eu entendo que a linha de quem levantou a mão, porque eu conheço, foi por aí. Mas 99% das letras de música funk não dá para pronunciar. Quem concorda comigo? Levanta a mão aí. Certo?
Agora vamos lá. Existe uma mídia social, uma rede social que está fazendo muito sucesso, que se chama TikTok. O TikTok, a pessoa pensa que ela está segura e que ninguém vai ver, que dá para ficar escondido lá. Existe a internet aqui em cima e existe a Deep Blue, que é a internet que é um lixo aqui embaixo, que só tem tranqueira. Nem procure, não vai navegar nisso que eu te falei. Você vai ter ali pedofilia, você vai ter estupro, você vai ter droga, você vai ter de tudo aqui na Deep Blue. A polícia tenta pegar os caras, não conseguem. Nesse submundo da internet. E o TikTok vem e aí te propõe se divertir. E é lamentável, gente. É lamentável porque, pastor, você tem a rede social? Não. Mas o problema, cara, é que Deus quis me fazer um cara dentro do movimento que conhece muita gente. E muita gente vê, faz o print, salva o vídeo e manda para a gente. E isso está viralizando pelo Brasil, viu? Você que está me ouvindo aí, que curte. Você que não levantou a mão, você que falou, não, funk, eu? Nós temos consagrados, líderes de louvor, pregadores, casados, dançando muito funk e fazendo muita palhaçada no TikTok. E aí chega na igreja e quer dar moral em todo mundo. Vocês estão entendendo? Quando Paulo fala aos Efésios, Paulo, ele está mexendo na ferida da igreja. Paulo não está usando palavras aqui para dizer assim, olha como o meu vocabulário é rico. Olha como eu conheço. Não. Paulo, ele não perde tempo. Paulo, ele vai na ferida. E qual o problema? Pastor, mas é só brincadeira. Deixa eu te dizer. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, muita gente começou a assistir coisas, cantar coisas e dançar coisas, dizendo assim, é só brincadeira. Hoje, essas pessoas estão atoladas num abismo e não conseguem sair. E a psicologia explica, tudo aquilo que você dá muita risada, tratando com humor, é só uma questão de tempo para aquilo se tornar normal e um hábito da sua vida. A igreja de amanhã será a igreja do Theo, do Joca, do Pedro. A igreja de amanhã é a igreja das crianças aqui do Ministério Infantil. E o que nós estamos dando para essas crianças? O que nós estamos dando para os nossos adolescentes? Que igreja nós teremos amanhã? Quando o Mateus fez o vídeo do Doutrinas da Fé, ele me perguntou, pai, o que você achou? Ele sempre me pergunta. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, caramba. Porque quando você pensa em doutrina, você pensa num vídeo mais compenetrado, sério, homens barbudos de óculos estudando. Mas ele fez um vídeo colocando para cima, colocando dentro do palco, no cenário, nos holofotes, as doutrinas da fé. E aí eu falei, cara, você acertou a mão. Finalmente você fez um vídeo que prestasse. Eu sou pai dele, tá, gente? Eu posso fazer essa brincadeira. Eu não preciso ter vergonha das minhas doutrinas, do que eu creio, do que eu professo. E além de não ter vergonha, eu preciso praticar e ser um defensor daquilo que eu creio. Sim ou não? Então,
nesse momento existe a posição. Qual é a minha posição? Edmilson, você foi selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Você acha mesmo que você alegra o Espírito Santo fazendo videozinho de funk para o TikTok? Ou você acha que o Espírito Santo que habita em você, que, sabe, que ele está gemendo, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, onde aparecem os gemidos da igreja, os gemidos do Espírito e os gemidos da criação. Nós estamos vivendo um tempo de gemidos, gente. E se não tem arrependimento na casa dos filhos de Deus, você acha mesmo que nós vamos ter legitimidade, autoridade para pregar o Evangelho e falar da salvação, falar do reino, das coisas do reino? Ninguém vai respeitar. Mas eu oro. Eu oro pela IAP do Parque, porque é responsabilidade minha enquanto eu estiver nesse turno, para que no nome de Jesus, naquela porta, entre pessoas que procurem a santificação. A unção do púlpito na IAP do Parque começa na sua casa, é na sua oração. A unção no púlpito, o poder na palavra começa quando as pessoas nas suas casas, elas rendem adoração, louvor e tempo ao Espírito que habita em você. Então, somente depois da posição, depois da emergência, é que a gente chega no versículo 32. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então eu tenho a posição, eu tenho a emergência e aqui eu tenho o perdão. Mas para eu viver esse perdão, eu preciso entender a minha posição, fazer a faxina do versículo 31, para poder agora liberar perdão, para poder pedir perdão. Porque quem pede perdão? Só pede perdão quem tem arrependimento. Porque se você só tem orgulho, você não pede perdão. Você só dá um passo para pedir perdão se você foi tocado por arrependimento. E o arrependimento te leva à conversão. A conversão é eu mudo de caminho e vou lá pedir perdão. Eu só libero o perdão para essa pessoa que humildemente veio pedir perdão. Eu tanto peço quanto eu dou. Esse é o relacionamento, é isso que está escrito aqui. Perdoando-vos uns aos outros. Como? O texto explica, como Deus perdoou vocês por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Por que o perdão é tão necessário numa família? Deixa eu te dizer alguns motivos. Perdão é questão de sobrevivência no relacionamento familiar. Se não houvesse perdão na minha casa, eu e a Regina já estaríamos separados. Ai, pastor, mas não era amor? Então, precisa de amor. Mas amor verdadeiro implica em atitude perdoadora. O que faz com que relacionamentos terminem é a falta de perdão. Aspas. Eu perdoo a pessoa que me ofende? Perdoo. Eu perdoo uma nova vez? Perdoo. Eu perdoo uma traição? Posso perdoar. Mas se a pessoa insiste em ficar me traindo, me ofendendo, a Bíblia me dá o direito de sair fora dessa relação, ok? Eu só abri essa aspas para ninguém entender errado o que eu estou falando. E porque a Bíblia me autoriza. Eu fui traído? Eu posso perdoar ou eu posso começar um novo relacionamento e a Bíblia vai me abençoar. Eu estou no meu direito, porque eu sou o ofendido. Amém? Mas vamos lá. Mas eu não estou falando desse extremo absurdo do adultério, que fere a alma, que machuca relacionamento. Não, eu estou falando do perdão que é necessário no dia a dia, nos relacionamentos. O perdão é questão de sobrevivência do relacionamento familiar.
Eu já falei isso, eu vou repetir. Mulheres perdoam mais rápido. Eu tenho esse exemplo na minha casa. A Regina é um ser humano que os meus filhos chamam a Regina de 99. É o apelido da Regina em casa. Eu nunca falei isso, hoje eu vou falar. E vou levar bronca quando eu chegar em casa. Por que 99? O Mateus e a Mariana falam assim para ela: mãe, você para ser igual Jesus só falta 1%. Ah, o pai é 42. A Rê, cara, se eu magoo a Rê, ou se ela me magoa, a Regina é muito rápida. Ela é muito rápida, ela não deixa a barba crescer. Homens são muito idiotas. Homens demoram 2 dias, 3 dias, 1 semana. Homens demoram para curvar a espinha e pedir perdão. O que faz com que relacionamentos terminem é falta de perdão. Perdoar é ter empatia. Sabe quando Jesus está na cruz e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está se colocando no lugar daqueles caras, ele está tendo empatia. Porque se ele não tivesse empatia, ele ia falar assim: Pai, detona. Detona com esses caras que desejaram que eu viesse para a cruz. Porque eles tinham opção, Barrabás ou Jesus. O que eles decidem? Solta Barrabás, crucifica Jesus. E Jesus vira e fala: Pai, perdoa esses caras, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é empatia. Eu preciso ter empatia na família. Senhor, perdoa os meus filhos, perdoa a minha esposa. Eles não sabem o que estão fazendo nesse momento. E eu preciso que os meus filhos e a minha esposa tenham empatia comigo, senão o relacionamento não dura, não sobrevive. Quando eu perdoo, o meu ego, ele é aniquilado, é uma renúncia do eu. E quando eu perdoo, eu estou dando o controle da minha vida 100% nas mãos de Jesus. E é só quando eu perdoo. Porque enquanto eu não perdoo, eu estou tentando segurar. E a sua vida vai degringolando, a sua vida vai se acabando, você vai se destruindo, porque você não libera perdão. E a sua casa vai ficando um inferno. Aquele lugar que você não quer chegar depois do trabalho. Aquele lugar que você não quer estar. Você não tem prazer de estar na sua casa, porque o clima é pesado. Perdão é uma questão de obediência, não de sentimento. Muita gente fala assim: eu não estou sentindo. Pastor, eu não sinto que eu devo. Cara, deixa eu te falar. Não é sentimento, é obediência. E a obediência à palavra de Deus. Perdão é aquele momento que você está dizendo ao Espírito: eu sou capaz de recomeçar. A gente está passando por um processo pandêmico, famílias estão sendo destruídas, casamentos estão esfacelados e fragilizados. E é só com perdão que a gente vai dar uma nova chance para nós mesmos. É só com perdão que a gente pode falar assim: eu vou começar de novo. Tem um autor que vende muitos livros na atualidade, e num dos livros dele, ele diz assim: eu não inventei o cristianismo. Mas lá no meio do cristianismo eu encontro Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí ele diz: não existe a menor menção na Bíblia de que exista outra forma de receber o perdão de Deus, a não ser perdoando quem me ofende para que eu seja perdoado. E muita gente não entendeu isso. Quando você perdoa, não significa que foi feito justiça. Significa que você entregou nas mãos de Deus e deixa com Deus, Ele vai resolver a parada. Dói, dói. Você sofre, sofre. Você é ofendido, é humilhado, é envergonhado, sim. Mas você acha que Jesus enfrentou o quê na cruz por causa das suas ofensas? Por causa das minhas ofensas? Jesus foi um espetáculo público. Ele foi escarnecido publicamente por causa dos meus erros.
Portanto, o perdão na família, ele é fundamental, ele é necessário por causa da minha posição. Eu estou selado. E agora eu trago o significado do selo atual. O selo na carta garante que eu vou chegar no meu destino. Se o Espírito Santo é selo hoje, no século 21, na minha vida, é o Espírito Santo que garante que um dia eu chegarei na presença de Cristo. Eu ouvirei de Jesus: vinde, Edmilson, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É só o Espírito Santo que garante. É esse selo, é o selo da promessa. Essa frase que eu acabei de ler para você, quando o autor ele termina de fazer o questionamento, ele diz assim: e agora, o que a gente vai fazer? Por causa de Mateus 6,12. C.S. Lewis, é ele o autor dessa frase. Perdão. Perdão na família. Eu tenho a posição, eu preciso de emergência, de urgência, fazer a faxina do versículo 31, para poder praticar o versículo 32 e chegar no perdoai-vos uns aos outros. E eu termino com você contando uma história que me tocou profundamente, enviada para mim por um irmão que acompanha a gente quase que todas as nossas transmissões. Ele achou a gente na internet, não para de seguir de sexta, de quarta, de sábado, programações especiais, o Naor. Abraço, Naor, se você estiver aí. E quando eu recebi aquele testemunho, eu li, eu ouvi, eu chorei. E eu quero compartilhar com vocês. Domingo, horário de almoço na casa de uma família. Aí o pai pergunta: onde é que está o Júlio? Aí o irmão do Júlio, o Roberto: o Júlio deve estar lá em cima no quarto dele, abraçando o travesseiro, beijando o travesseiro, falando que ama o travesseiro, que é o que ele faz todo dia, 5h30, 6 horas da manhã, com todo mundo aqui em casa. Ele deve estar lá. Aí o pai: tá louco esse menino. Ô Júlio, desce para almoçar. E já fala com rispidez. E o Júlio não desce. Júlio, desce para almoçar. Aí o pai dá um murro na mesa e o pai fala assim: é o seguinte, eu não suporto mais isso, nós somos ricos. Meu bem, para a esposa, você vai achar um psicólogo, ou um psiquiatra, um terapeuta, uma junta de psi, porque nós estamos criando dentro de casa um homem. E esse moleque está com muita frescura. Tem alguma coisa errada. Aí a mãe imediatamente já saltou na frente, porque mãe que é mãe entende das coisas. A mãe saltou na frente e falou assim: opa, para lá. Nós estamos criando um homem. O nosso filho é muito homem. Mas o detalhe é que o nosso filho é educado. O nosso filho tem sensibilidades e carinhos que vocês não têm. Você é um ogro. Aí o irmão dele, o Roberto: é isso que o pai falou mesmo, mãe. Ele está louco, muita frescura. Você é outro ogro. A mãe. Aí nisso, o pessoal ali almoçando, já deve ter acontecido na tua casa. Sabe quando você prepara um almoço de domingo, está tudo indo bem, e alguém fala uma frase que quebra o clima e fica aquela coisa sem graça na família? Quem já passou por isso aí, levanta a mão. Eu já. Aí a mãe sobe no sobrado, ela sobe, ela entra no quarto, está lá o Júlio chorando. Aí o Júlio chorando, ela: filho, o que aconteceu? Ele: não, mãe, não é nada. Não, filho, eu tenho notado você, faz tempo que eu te pego pelos cantos da casa chorando. Conta para a mãe, coração de mãe não se engana. O que está acontecendo? Brigou com a namorada? Que ele tinha, família cristã, Júlio tem uma namorada bacana. Aí ele: não, mãe, não é nada. Conta para mim. Mãe, não é nada. Eu só quero dizer uma coisa para a senhora. E eu quero que a senhora nunca se esqueça. Eu amo demais a senhora. Eles se abraçaram, enquanto ele falava, ela enxugava lágrimas dele. Aí à noite a família vai para a igreja, é uma família cristã, assiste um culto, volta para casa. Segunda-feira vai começar a segundona de trabalho, de colégio, de tudo. Só que a segunda-feira amanhece e o Júlio amanhece morto. Ninguém da família sabe. Ele está no quarto dele.
Aí o pai acorda 8 horas da manhã, ele fala: mulher, acorda, perdemos a hora. Aí a mãe: ué, o Júlio não veio acordar a gente hoje? Ele sempre vem 6:30 da manhã e entra cantando, abraçando, beijando, falando que ama. Cadê o Júlio? Aí ele: eu já falei, isso aí é só fase, esse moleque é um vagabundo. Aí o pai: mulher, desce rápido lá, prepara café, nós estamos todo mundo atrasado. O pai passa na porta do quarto do Júlio, bate na porta: Júlio, acorda, seu vagabundo, nós estamos atrasados, tem colégio hoje. Não se esquece, não se esquece, o Júlio morreu, o Júlio está morto. Aí o pai vai na porta do Roberto: Roberto, acorda, nós estamos atrasados. Aí o Roberto: ué, o Júlio não acordou a gente hoje? Eu já falei, esse teu irmão é um vagabundo, é um vadio, esse teu irmão é cheio de frescura, de manha, negativo. Põe roupa rápido, vamos descer, tua mãe está fazendo um café, a família desce, todo mundo com remela no olho ainda, sabe? A hora está passando. E eles estão lá, aí a mãe: não é normal, o Júlio já devia estar aqui. Júlio, peraí, eu vou no quarto ver. Quando ela está no meio da escada, o pai dá um grito: não, para, não vai. Você dá muita manha para esse menino. Pode deixar que eu vou. O Júlio morreu. Não esquece, o Júlio está morto no seu quarto. Aí o pai vai e dá um tapa na porta: Júlio, levanta, me responde. O Júlio morreu. Aí o pai abre a porta com tudo, vai até o corpo do menino e dá um tapa e tira o cobertor. O Júlio está de costa, ele tira o cobertor: Júlio, seu vagabundo, levanta. O Júlio está morto. A mãe lá embaixo começa a entrar em pânico, porque mãe é mãe. E a mãe lá embaixo fala: não é normal. O meu filho já estaria aqui com a gente. Aí ela sobe com tudo. Ela sobe com tudo. Aí o Roberto, o irmão, também sobe com tudo. Aí o pai cata o moleque pelos ombros e vira o moleque gritando com ele, bufando com ele, praguejando para o moleque: Júlio, seu vagabundo. Quando ele olha, ele se toca. O Júlio morreu. A mãe entra chorando e gritando, o irmão entra chorando e gritando, ficam os 4 ali, o pai começa a chacoalhar o Júlio e o discurso do pai começa a mudar. Julinho, acorda. Filhinho, não faz isso com a gente. Filho, responde. Filho, acorda. Alguém liga para os médicos, chama o socorro, chama o SAMU. E aí vai, e chacoalha o moleque, começa a falar, e ele começa a passar a mão no rosto do moleque, beijar o moleque, e os 4 abraçados, e todo mundo ali chorando, beijando o moleque, gritando. A vizinhança está ouvindo. O Júlio morreu. Até que eles percebem, numa das mãos, o punho do Júlio fechado, com um papel dentro. Aí eles tiram o papel e abrem o papel. E é uma carta. E a carta o Júlio escreve mais ou menos assim: se vocês estão lendo essa carta, é porque eu morri. Eu aprendi na igreja que Deus fala com a gente também através dos sonhos. Alguns meses atrás, eu sonhei. E Jesus vinha no sonho e falava para mim: Júlio, em breve eu vou te recolher numa madrugada. Júlio, fica tranquilo, você não vai ter dor, você não vai ter enfermidade, você não vai ter acidente de carro, você é um grande menino, um grande garoto, você está no livro da vida, eu vou te recolher, você não vai sentir nada, vai ser pacífico para você. E vai ser numa madrugada. E tem um detalhe, Júlio, não é para contar para ninguém da sua família, porque eu preciso dar uma lição para a sua família. E ele vai escrevendo a carta. E ele diz assim: vocês estão entendendo agora? Por que todo dia de manhã eu acordava e começava a abraçar e beijar vocês desesperadamente, dizer que amava? Todo dia, quando o relógio no meu quarto despertava 5 horas da manhã e eu abria o olho, o meu brado de vitória no meu quarto sozinho era: yes! Eu estou vivo, eu tenho mais um dia para abraçar, para amar, para beijar, para curtir a minha família. Vocês estão entendendo agora por que é que eu não perdia tempo para responder provocação, para responder ofensa, e porque eu fazia tudo o que vocês pediam?
porque eu não tinha tempo para perder, o meu tempo estava indo embora. E eu não podia falar para vocês, porque Jesus no sonho falou que eu não podia falar. Mas me foi dada a oportunidade de escrever algo para cada um de vocês. E aí ele começa: Maninho Roberto, nunca se envergonhe da nossa família. A família é a coisa mais importante que a gente tem na terra. Eu te amo demais, meu irmão. Abraça, ama, acolhe. Não tenha vergonha da sua família em público. Não tenha vergonha de ser quem a gente é. Mamãe, poxa mãe, a senhora era 99. Mãe, a senhora era a melhor mãe do mundo. E é por isso que eu chorava tanto, porque eu sabia que estava chegando a hora de eu me separar desse amor tão louco, tão grande, tão exagerado que eu recebo da senhora. Ah, mãe, se Deus me mandasse de volta e falasse: escolhe uma mulher para ser sua mãe. A senhora era escolhida de novo. Pai, o senhor é um grande homem, ótimo caráter, honesto, trabalhador, mas pai, o senhor focou a sua vida e dedicou a sua vida para coisas e esqueceu da sua família. Pai, mãe e Roberto, a gente precisa de mais amor e de mais perdão na nossa casa. E a gente precisa deixar que Jesus entre, porque quando Jesus entra, todas as coisas são facilitadas na família. Efésios 4, 30, 31 e 32. Só será uma realidade na sua casa e na minha casa se Jesus for real e presente todos os dias. Eu termino dizendo para vocês uma coisa que eu faço há 30 anos. Esse testemunho eu recebi por esses dias. Eu não conhecia esse testemunho, essa história real. E a Regina que está assistindo agora vai lembrar. Mateus aqui, a Mariana também. Quase que toda semana, a cada 10 dias, para não ser toda semana, ou na mesa do café, ou do almoço, ou do jantar, ou no carro, ou na sala, em algum lugar, eu sempre viro para eles e falo assim: posso falar uma coisa? E no começo eles não sabiam o que eu ia falar. E demorou até eles: posso falar uma coisa? Aí eles: o quê? Na primeira vez ficou todo mundo assustado. O quê, Edmilson? Eu amo vocês. 30 anos, você chegando dessa forma e dizendo para a sua família: posso falar uma coisa? Quantas vezes? Posso falar uma coisa? Os três, tipo um jogral. Já sei, eu amo vocês. E eu falava para eles: não, mas eu amo mesmo. Teve uma vez, acho que, da Regina perguntar assim: Edmilson, está tudo bem? Você sabe alguma coisa que a gente não sabe? Tipo, vai morrer? Então, Rê, não, eu nunca tive esse sonho, Rê. Jesus nunca falou que vai vir me buscar numa madrugada, mas eu sei que Jesus vai vir me buscar. Isso é boa teologia. Isso é teologia saudável. E eu não sei quanto tempo eu tenho para usufruir a família que Deus me deu. E há 30 anos eu insisto em dizer para eles: eu amo vocês. E recebo deles amor. Porque o perdão de Cristo entrou na minha casa. E eu peço muito a Ele que nos dê graça para que nunca saia da nossa casa. Abre a porta do seu coração e da sua casa. Faz essa faxina emocional. Perdoa mais e ame mais. O Espírito Santo fará festa e trará avivamento na sua família. Que Deus te abençoe. Amém.